São quilos de bagagem para que nada falte na tentativa de salvar uma vida. Conhecem bem as necessidades do país para onde vão. A Guiné vimos há 10 anos. Este é o 10º ano que vimos. Voltam sempre que podem e as razões que os prendem à Guiné não são só clínicas. Eu sempre digo, a Guiné deu-me tudo. Agora resta contribuir com aquilo que posso. A minha diferença que eu notei, por exemplo, é essa da rua agora que eu vi essas coisas, não? Então, tiraram o asfalto e tudo. Estão a tentar fazer alguma coisa. Depois o colonial, ninguém fez isso mais. Nove médicos e enfermeiras compõem a equipa desta missão. José Vaz Fernandes é o guineense do grupo. Para o pediatra, é um regresso à terra. Meu irmão, cá estamos outra vez. Já estamos outra vez. Filha de Nhama. Nhama não queria junto, não tinha no papel. Não se queria junto, não tinha no papel. Está bom. As mudanças começam a sentir-se num país que viveu inúmeros sobressaltos militares e políticos nos últimos anos. Desde a independência, nenhum presidente eleito conseguiu completar com sucesso um mandato de 5 anos. As eleições de abril de 2014 repuseram a normalidade constitucional depois de um golpe de Estado que isolou a Guiné do mundo. Num país onde a pobreza ainda é extrema e o produto interno bruto per capita um dos mais baixos do planeta, tudo está por fazer. No setor da saúde, como em muitos outros, falta quase tudo. O hospital não tem nada. Na urgência é preciso o oxigênio para as crianças que vêm com dificuldade respiratória. Não tem. Tem que se mandar para outra parte, não? Mas isso são as coisas primárias, não? Você tem que ter na urgência. Durante esta missão de uma semana, patrocinada pela Fundação Ricardo Sagná, Vaz Fernandes regressa ao Hospital Simão Mendes, o principal hospital do país. Na urgência pediátrica, auxilia outros 3 médicos de serviço na consulta. O nosso dia a dia aqui é muito turbulento, muito trabalho e nestes últimos dias temos muitos casos de diarreias, vômitos. Às vezes tem dias em que nós atendemos mais de 100. Em 24 horas, sim, podemos chegar até 100. Regina trouxe a filha de 6 anos. Sofre de bronquite e está com insuficiência respiratória. Tem uma anemia grave. Numa situação normal, no Hospital do Barreiro, em Portugal, onde trabalha, Vaz Fernandes teria mandado a menina fazer oxigênio de imediato. Em Bissau, a realidade é outra. Vai lá fazer chapa, raio-x, está bem? A nossa chapa é canto. 2.500. Falta possibilidade de comprar os medicamentos, muitas das vezes. Às vezes levam receita e não dizem que não estão possibilitados de comprar o medicamento. E levam e não compram. Também não ajuda nada. Neste momento eu sou desempregada. Eu trabalhei no projeto de desminagem, mas agora neste momento não estou a trabalhar. Viemos aqui, consultamos, somente a receita, nós é que procuramos o medicamento. E os medicamentos depois são caros para tratar o problema da menina ou não? São caros mesmo, são caros. Agora aqui neste momento eu não tenho dinheiro, eu tenho somente 2.000. Não sei como é que podemos fazer hoje.
Às vezes os pacientes morrem na nossa frente e não temos como fazer. Na Guiné-Bissau, 161 crianças em cada 1000 morrem antes de completar os 5 anos de idade. A malária, as infecções respiratórias, a diarreia e a má nutrição são as principais causas. A falta de acesso aos meios de saúde e as condições económicas difíceis da maior parte das famílias potenciam os riscos. Nos 2 dias que acompanhámos Vaz Fernandes no Hospital Simão Mendes, 3 das crianças que observou morreram pouco depois. Por falta de condições, as famílias levaram-nas demasiado tarde ao hospital. A algumas dezenas de quilómetros de Bissau, no Hospital de Comura, as condições melhoram um pouco. É aqui, neste centro hospitalar gerido pelos frades franciscanos, que estão os restantes médicos desta missão. O serviço de Comura presta é muito geral, posso dizer. Neste momento temos ambulatório, temos serviço de pediatria, maternidade, para doenças várias, infecciosas, e também para lepra. Este hospital, pela sua evolução, pela qualidade e evolução em relação ao tratamento da doença, tornou-se o hospital, e é o hospital de referência para o tratamento da lepra na África Ocidental. Fernanda Nunes é a chefe desta missão médica. Anestesista há 50 anos, explica o porquê de se instalarem aqui. Achámos que era o sítio melhor, onde as coisas eram extremadas, onde as coisas a gente recomendava e as recomendações eram seguidas, e pareceu-nos um sítio, um oásis, porque nos outros sítios não era assim. E pronto, passámos a instalar-nos cá e gostamos de dar o nosso contributo como voluntários. Temos estado a fazer cirurgia geral, de coisas simples, continuo a dizer que são coisas simples, e a equipa médica é constituída por um grupo de cirurgiões que fazem este tipo de cirurgia geral, que são o Dr. José Flávio Videira e o Dr. Fernando Martins, e a instrumentista, a enfermeira Ana Maria Vieira, e a enfermeira que me auxilia é a enfermeira Manuela Rocha. No grupo médico temos o Dr. Carlos Vasconcelos, que é o infecciologista, e é o Dr. Pinto Ribeiro, que é médico hemoterapeuta, isto é um médico que trata as doenças de sangue. Ao longo dos anos criam-se amizades e conhece-se o historial de alguns pacientes que acabam por ser seguidos anualmente. É o caso de Gilberto. Há 10 anos tinha caído numa fogueira. Fernanda Nunes acompanhou o tratamento. Estava tudo queimado, esta pele foi toda substituída por enxertos, não é? O braço estava assim colado, assim, foi desbridado e ele passou a mexer e está normal. E portanto, tem acompanhado, ao longo destes anos, tem acompanhado também o evolução? Uma das nossas mascotes, é aqui o Gilberto, não é? Pronto. E este Gilberto, quando estava bom, a família até ele ficar bom nunca apareceu. Quando ele ficou bom, vieram reclamá-lo. Mas a irmã soube que era uma família de alcoólicos e que não o iriam estimar, e ele próprio também não quis ir. E uma enfermeira aqui do hospital, a enfermeira Nené, que já tinha 5 ou 6 filhos, tem mais este. Olha, vizinha, eu não te quero com isso. Nestas relações de dádiva surgem histórias de amor. Foi o que aconteceu com a enfermeira Ana Maria Vieira. Oh, meu filho. Eu não disse que era bom que eu fizer. Meu filho, olha que ele era pequenininho. E agora está maior que eu. Em 2004 fui convidada para fazer aqui um projeto de formação no bloco operatório às enfermeiras do Hospital Simão Mendes, quando de repente ia atravessar a enfermaria e vejo um menino lindo de morrer, desprovido de tudo. O Cavi estava em coma. O Cavi tinha subido ao mangueirão
para apanhar mangas. O Hospital Simão Mendes, na época, nem sequer tinha raio-x. Eu paguei e pedi para que fizessem um raio-x. Tinha fratura no fémur em 3 locais e acontece que as promissões dele vir a melhorar eram nulas. Todos os dias vinha na expectativa do Cabi estar vivo ou falecido e conversava com ele. Cabi, eu sou a enfermeira Ana de Portugal, sem saber sequer se ele me estava a ouvir. Um dia às 10 da noite, o Cabi começa aos gritos, coincidiu eu ainda estar no hospital, e o Cabi começou aos gritos: eu quero a Ana de Portugal, eu quero a Ana de Portugal. Pronto, para quem não acredita em milagres, isto parece um milagre, não é? O Cabi foi para Portugal, foi ser tratado e operado no hospital onde eu na época ainda trabalhava, no Hospital Santo António. Fez o pós-operatório na minha casa, com o consentimento da família, obviamente, e até hoje, pronto, olha, nunca nos largamos, portanto é o meu filho do coração. Eu falo com ele sempre, todos os dias pelo telemóvel. No domingo costumamos falar coisa de 15 ou 30 minutos sempre pelo telemóvel. Às vezes mandamos mensagem quase todos os dias, pelo telemóvel, pela net, eu falo sempre com ele. Quase todos os anos eu costumo ir a Portugal passar férias, já tenho lá muitos amigos, já fui jornadas também aí. Foi lá em Portugal que eu me batizei, me fiz tudo lá em Portugal. Também já fui à Espanha. Anda, podemos passar, anda, minha querida. Pronto. Enfermeira Ana, quase nunca pude falar minha amiga, minha mãe, não. Que é minha mãe, para ver favor que faz assim, só Deus que não paga. Tem a ele que não paga a escola. Tem a que não paga, tem cara mesmo, tem um saco de arroz. Que não tem para só obrigado. Para Deus dar força, eu acho que mais que. Ela não comprou casa não acaba para entrar. Quem que pode fazer aquilo? E que atenção, Ana, que fazem em favor. Sou obrigada com ele. Tem uma criança com uma fimose. Pode ser esta. Segunda criança. Pronto. Nós também vimos aqui para ensinar. Não é para fazer, é para ensinar. Vocês não precisam dos brancos para nada. O que me traz à Guiné, também, não, obviamente, que não é só a família do Cabi. É toda esta minha entrega profissional, não é? Porque eu sou enfermeira instrumentista, adoro o que eu faço. Eu adoro a minha profissão. Se de facto existe outra segunda vida e eu na outra segunda vida quero continuar a ser enfermeira e a ser instrumentista e dar aquilo que eu sei fazer melhor. Ao quarto dia na Guiné-Bissau, alguns dos médicos rumam a Gabu. A segunda maior cidade do país fica a 200 quilómetros da capital. Às 8 da manhã, 200 pessoas estavam já inscritas para a consulta. No centro materno-infantil do hospital é dia de vacinação. Primeiro vacina, onde é que está dado? Menino, onde é que está dado? Primeiro vacina. Não? Na mão esquerda. E vacina, como é que está falado? Está falado BCZ. Amadou Jaló está habituado a não ter mãos a medir. A taxa de natalidade é alta. Chegam a nascer 10 bebés por dia neste centro e os profissionais escasseiam. Tem um pouco de dificuldade porque o centro materno-infantil de referência, há muitas crianças que aparecem, mas o pessoal está a faltar. Quase só eu estou a trabalhar aqui e o colega estagiários. Era muito importante sair de Bissau, porque há muita carência, há muita necessidade fora. Aliás, já em Bissau, então imaginemos fora da capital. E ainda bem que nós conseguimos estar aqui em Gabu. Até há bem pouco tempo, apenas 1% do PIB do país era aplicado na saúde. O orçamento de Estado do novo governo subiu a fatia destinada ao setor. São agora 1.400.000 euros.
e aposta num programa de parceria com as Nações Unidas para a redução da mortalidade materna e infantil. Medidas que deverão alcançar 91 mil crianças, cerca de 117 mil mulheres em idade fértil e ajudar a melhorar as infraestruturas hospitalares. Enquanto os resultados não chegam, aproveitam-se todas as ajudas. A Guiné-Bissau precisava disto, os guineenses precisavam disto. De uma missão médica que não só traz a esperança que as pessoas podem ter consultas de qualidade, mas sim essa visita das pessoas que vieram de Portugal, de fora. Mostrar que na Guiné-Bissau está a acontecer coisas boas, coisas novas e coisas bonitas. Eu associei-me a esta ideia de ser o co-patrocinador da chegada da Fundação Ricardo Sagna à região de Gabo, concretamente, porque essa região precisa disto, de ver os médicos que já lá vão muitos anos, médicos portugueses que deixaram essa cidade, então cidade de Nova Lamego. No entretanto, eu, como sendo o filho desta região, também o neto do fundador desta região, que é o Fode Moussa Banjá, é a minha obrigação em parte. Sabendo da iniciativa, a governadora de Oio veio a Gabu pedir à Fundação Ricardo Sagna que tente chegar também à sua região. É uma população carenciada, portanto, tudo é difícil e nesse momento as mulheres é que carregam todo o fardo da responsabilidade familiar, portanto, carregam o fardo da educação dos filhos e próprio dos maridos. Há muitos maridos que não perderam o trabalho e não têm trabalho, portanto, as mulheres que labutam dia a dia em fazer essas vendas, pequenas vendas, para sustentarem a família. Portanto, quando aparecer um familiar doente, é difícil para arcarem com o custo dos medicamentos. Amanhã avança, mas a fila de doentes não dá mostras de diminuir. Nos consultórios, dificuldades linguísticas obrigam por vezes a mais do que um tradutor. E onde estão essas análises? Na casa? E alguém viu as análises? Algum médico viu as análises? Mas nós não mostramos a médica como é não. Diz que o médico só passou a receita. E a receita está lá? Tens em casa. A casa é longe. Nesta região leste do país, muita da população, de maioria fula e mandinga, nem sequer fala crioulo. Ele só come arroz. E aquilo está compactado. Ricardo Sagna é o homem por detrás da fundação que promoveu esta missão médica. Há 6 anos, lançou-se na árdua tarefa de ajudar os doentes evacuados para Portugal. Os doentes estavam abandonados pelos familiares, às vezes eram internados no hospital, depois quando estão em alta não têm a casa para onde irem. Eu decidi criar a casa de acolhimento, situada em Chelas, em primeiro lugar. Mas depois, rapidamente, a casa ficou lotada, criando a segunda casa em Mem Martins. Aí da Aspan, também a terceira casa, em Rio de Moro. Decidi criar o projeto de deslocações médicas, que é para virmos ao encontro desses doentes que estão a ser evacuados. Esta solidariedade móvel pretende reduzir a dependência dos guineenses dos serviços de saúde no estrangeiro. Evacuar um doente para Portugal custa em média 12.600 euros. Ricardo saiu muito novo da Guiné-Bissau, mas sente a necessidade de ajudar o seu povo. Nasci numa classe baixa, desfavorecida, nasci em Cacheu, aos 9 anos fui para Portugal, ingressei-me nas escolas do Sporting. Fui treinado primeiro pelo César Nascimento, Osvaldo Silva, Fúria de Aspas, até os Júniors, fui emprestado ao Alverca, fui campeão nacional quando ganhei o Porto. Tenho 2 empresas de telecomunicações e é daí que também arranjo formas de poder ajudar os guineenses. Acho que neste momento posso ajudar um bocadinho, não posso ajudar muito mais, mas dou aquilo que posso para poder ajudar aqueles que nada têm. Deus destinou o Ricardo para fazer essa missão e ele vai ter que continuar. Ele é teimoso, persistente, cabeça dura, mas ainda bem. Portanto, é isso que move, é um grande coração que o Ricardo tem. Em poucas palavras, em crioulo da Guiné chamamos isso guinendade. E guinendade deve ser, essa atitude da Fundação e do Ricardo devia ter um efeito multiplicador.
E eu penso que com isto vai sair um encontro exatamente que os guineenses esperam. Não só cidadão comum, também um novo governo da Guiné-Bissau. Depois de 7 horas seguidas a dar consultas, os 3 médicos fazem o balanço desta deslocação a Gabu. Cada um atendeu 45 doentes. Boa sorte. Foram detectados mais de uma dúzia de casos para operações e 2 deles enviados de imediato para Comura para a equipa de cirurgia. Uma senhora com múltiplos nódulos da mama e o outro, um moço, um jovem com provavelmente um linfoma. Santos milagreiros que vêm cá uma vez, não há, vale pouco. Não há. O que é importante são eles que estão cá no dia a dia. E portanto o que nós chamar-nos para casos. Exatamente. Para ajudarmos a pensar, a discutir, até porque, repare, nós não sabemos os medicamentos todos, precisamos da ajuda deles, nós não sabemos que testes é que podem ser feitos. Agora, e a própria língua, sem dúvida. Uma das preocupações de toda a equipa é transmitir conhecimentos, deixar raízes para que o trabalho possa ter continuidade localmente. O Sr. Damião está a fazer um papel fantástico de formação em relação aos aparelhos de anestesia, como se limpam, como se guardam, como se conservam, como se esterilizam, como se montam. É uma formação preciosa. O que fizemos foi bom. Acho que é preciso fazer mais, ou seja, eu não vou satisfeito. Eu dificilmente vou ou fico alguma vez com a sensação de que está feito. Mas acho que de facto isto se deve fazer mais vezes. Acho que devemos repetir esta atividade assistencial, mas devemos essencialmente fazer uma coisa que fizemos muito aqui, que é dar formação. Isto é álcool, deixamos secar sozinho. Para o cirurgião José Flávio Videira, é a primeira vez na Guiné-Bissau. Nascido em Moçambique, tinha o bichinho de África, mas o que o motivou nesta aventura foi a possibilidade de uma experiência única em termos humanos e profissionais. A aventura quanto ao trabalho completa, porque eu não conseguia perceber sequer como é que isto poderia estar organizado, ou seja, como é que alguém cai num sítio um dia e começa a trabalhar. Que foi uma coisa espantosa perceber como é que ao fim de 2 dias o hospital se começa a encher de pessoas que vêm procurar a consulta, começamos a fazer triagem, pedir exames e como em tão pouco tempo se organiza um mini serviço de cirurgia. Agora temos de pôr a luz, não pode ser assim a luz por cima. Às vezes nós precisamos, na sociedade onde vivemos e na forma como estamos agora, às vezes precisamos nos confrontar um bocadinho com o que é ter menos e com as nossas permanentes reclamações sobre o que falta e o que não se tem. E achei que isto me ia fazer muito bem. Durante uma semana, estes médicos deram o seu tempo e conhecimento sem esperar nada em troca. Um trabalho, no entanto, reconhecido pelo Presidente da República, que quis conhecê-los e agradecer pessoalmente. Graças a eles, José Mário Vaz foi visitar a missão de Comura. Foi o primeiro presidente do país a fazê-lo e prometeu garantir as despesas de alimentação do hospital enquanto estiver no poder. Uma despesa mensal de 1,5 milhão de francos CFA, cerca de 2.400 euros. Para além da parte hospitalar, onde é a única unidade de saúde do país, com registro atualizado de mais de 11 mil doentes e que acompanha 1.700 pessoas em tratamento com sida e tuberculose, Comura tem também uma escola com 1.500 alunos. Na área social, fornece alimentos a centenas de famílias. Tem uma aldeia de leprosos em regime aberto, onde vivem 24 leprosos e respectivas famílias, e as portas abertas para que estes ou outros médicos possam regressar. Sonhávamos com uma Guiné melhor, mas infelizmente não aconteceu. E temos estado sempre a trabalhar para isto. O mundo tem necessidade de conhecer isto. Levo uma sensação de gratificação por ter vindo. Acho que valeu a pena. Quem salva a vida
não temos palavra de agradecimento suficiente para recompensar o que ele faz.